Olá, você ouvirá agora o e-book Pé no Chão, escrito por Canilondapos. Introdução. Nem todo sonho nasce em terreno fértil. Alguns brotam no asfalto rachado, entre o barulho de tiros distantes, a fome silenciosa e a sensação constante de que o mundo já decidiu quem você será antes mesmo de você tentar. No Brasil real, longe dos discursos motivacionais, das frases prontas sobre meritocracia, milhões de pessoas crescem aprendendo que esforço não garante recompensa e que dignidade, muitas vezes, é um privilégio. Pé no chão nasce desse lugar incômodo, da vida de quem acorda cedo, trabalha duro, existe todos os dias, ainda assim, permanece invisível. N. Marlowe é um desses rostos esquecidos. Um garoto comum, com um sonho comum, jogar futebol. Mas sua caminhada começa onde quase ninguém olha. Entre abusos, violência doméstica, traumas silenciosos e ausência completa de proteção emocional, ele aprende cedo que sobreviver exige mais do que coragem. Exige endurecer por dentro, mesmo quando isso custa pedaços da própria alma. Este livro não foi escrito para confortar, ele foi escrito para expor. Aqui, a favela não é cenário poético, é realidade dura. A infância não é sagrada, o sonho não é garantia de futuro. E o sucesso, tão exaltado nas redes sociais, se revela uma ilusão seletiva, acessível a poucos, vendida como possível para todos. Enquanto enfermeiras, médicos, dentistas, fisioterapeutas e tantos outros profissionais essenciais sustentam a sociedade com jornadas exaustivas, salários indignos, o espetáculo da desigualdade segue intacto. Ídolos milionários, políticos corruptos e criminosos travestidos de vencedores ocupam o topo, enquanto quem realmente mantém o país funcionando mal consegue respirar. Pé no chão é um confronto direto com essa realidade. Uma narrativa que questiona o valor atribuído às pessoas, aos sonhos e ao trabalho. Uma história que rasga o véu das falsas promessas e coloca o leitor diante de uma pergunta desconfortável. Quem realmente vence nesse jogo? Ao virar estas páginas, você não encontrará fórmulas de sucesso, nem finais fáceis. Encontrará a humanidade ferida, resistência silenciosa e a força brutal de quem segue em frente mesmo quando tudo conspira contra. Porque, às vezes, manter os pés no chão é o ato mais revolucionário que existe. Capítulo 1. O chão que ensina. O primeiro som que N aprendeu a reconhecer não foi o canto de um pássaro, nem a voz doce de alguém chamando seu nome. Foi o grito de briga, de dor, de ameaça. Grito que atravessava as paredes finas da casa, se espalhava pela viela e se misturava ao som distante de sirenes. Tiros ocasionais, cachorros latindo sem saber exatamente por quê. A favela não dormia, apenas se revezava no cansaço. N cresceu ali, num pedaço de chão esquecido pelo Estado, onde a infância era curta demais e a sobrevivência começava cedo. A casa onde morava parecia sempre menor do que deveria ser, não pelo tamanho físico, mas pelo peso emocional que carregava. As paredes absorviam tudo: ódio, frustração, culpa e um silêncio sufocante depois das explosões. A mãe era instável como o próprio ambiente. Em alguns dias, abraçava, em outros, machucava, com palavras que cortavam mais fundo que tapas. O pai, quando estava presente, parecia um estranho. Dominado pela dependência química, alternava entre a possessividade agressiva e a completa ausência. Amor, ali, vinha sempre misturado com medo. N aprendeu cedo a não chorar alto. Choro chamava atenção. Atenção trazia problema. Foi no meio desse caos que ele encontrou o futebol. Não como fuga romântica, mas como alívio. Um instante de silêncio interno quando o mundo parecia barulhento demais. A bola, velha e remendada, não julgava, não gritava, não batia. Apenas obedecia aos pés magros de um garoto que corria como se estivesse tentando escapar da própria vida. O campinho era um pedaço irregular de terra batida, cercado por muros pichados e fios elétricos improvisados. Não havia arquibancada, juiz ou rede nas través.
Ainda assim, para Anne, aquele era o lugar mais sagrado que conhecia. Ali ele era alguém. Enquanto corria, esquecia a fome, esquecia os gritos da noite anterior, esquecia o medo constante de errar dentro de casa. Cada gol imaginário era uma pequena vitória contra um destino que parecia já escrito. Um dia eu vou sair daqui, murmurava para si mesmo, com os olhos fixos no horizonte da cidade que parecia distante demais para ser real. Mas a realidade não costuma permitir sonhos longos demais para quem nasce com tão pouco. As agressões dentro de casa se intensificaram com o tempo. A violência deixou de ser exceção e passou a ser rotina. O que antes era tensão virou tortura emocional, depois física. Anne não sabia explicar exatamente quando deixou de ser criança. Só sabia que, de repente, seu corpo começou a carregar marcas que não apareciam no espelho. Havia noites em que ele dormia na rua, não porque queria, mas porque precisava respirar longe daquilo que chamavam de lar. Nessas noites, observava homens voltando exaustos do trabalho, mulheres segurando sacolas pesadas, crianças menores que lhe pedindo moedas nos sinais. Era ali que Anne começou a entender algo que ninguém nunca havia lhe ensinado. O mundo não era justo e nunca prometeu ser. Enquanto alguns nasciam cercados de oportunidades, outros precisavam lutar apenas para existir. Não importava o quanto se esforçassem. O sistema parecia desenhado para cansar os mesmos corpos, explorar os mesmos sonhos e descartar os mesmos nomes. Ainda assim, o futebol continuava lá. Era a paixão do brasileiro pulsando nos becos, nas rádios ligadas em volume alto, nos debates acalorados de bar. O esporte que fazia ricos e pobres vibrarem da mesma forma, ainda que apenas alguns fossem escolhidos para atravessar a ponte invisível entre a favela e o luxo. Anne sabia que as chances eram mínimas. Sabia que milhares sonhavam o mesmo sonho, mas também sabia que desistir significava aceitar tudo aquilo como definitivo. E ele ainda não estava pronto para aceitar. Naquela manhã, ao sair de casa com o estômago vazio e o coração pesado, Anne chutou uma pedra no caminho. Ela rolou até parar aos seus pés, como uma bola improvisada. Ele sorriu de canto, um sorriso rápido, quase proibido. Talvez o mundo fosse cruel. Talvez o jogo fosse injusto. Mas enquanto seus pés tocassem o chão, ele continuaria correndo. Porque ali, naquele chão duro, Anne não aprendia apenas a jogar futebol. Aprendia a resistir. E resistir, naquele lugar, já era um ato de coragem. Capítulo 2. Sangue, água e promessas quebradas. A morte chegou sem pedir licença. Na favela, ela nunca avisava quando vinha. Apenas atravessava a viela, entrava pelas portas abertas, deixava um vazio pesado, difícil de explicar. Anne tinha aprendido a reconhecer esse silêncio específico, aquele que vinha depois do choro, depois da correria, depois da aglomeração curiosa em volta de um corpo coberto por um lençol improvisado. Dessa vez, o corpo era de Zeca do Gás. Zeca não era herói nem vilão. Era apenas mais um homem cansado, pai de 3 filhos, trabalhador informal, assassinado por estar no lugar errado, na hora errada. Um tiro, um só, o suficiente para acabar com uma história inteira. Anne observava de longe. Não chorava, não se aproximava. A morte, ali, não causava espanto, causava confirmação. Confirmava que a vida podia acabar a qualquer instante, sem aviso, sem justiça, sem explicação. Naquela noite, ele chutou a bola com mais força do que o normal. Cada toque no chão era carregado de raiva, medo e inconformidade. O futebol deixava de ser apenas sonho, passava a ser urgência. Dias depois, o contraste veio em forma de festa. O batizado do pequeno Jonas, filho de uma vizinha, ocupou o salão simples da igreja da comunidade. Balões brancos, bolo barato, refrigerante quente e um clima estranho de alegria forçada. A mesma favela que enterrava seus mortos também insistia em celebrar a vida, talvez por teimosia, talvez por necessidade.
Anne observava a criança ser molhada com água benta. Pensava no significado daquilo tudo. Purificação, novo começo, promessa de proteção divina. Era bonito, mas também era cruel. Que Deus te guarde, disse o pastor. Anne desviou o olhar. Se Deus guardava alguém ali, ele parecia escolher poucos. O casamento veio logo depois. Na semana seguinte, uma cerimônia simples, mas cheia de esperança. A noiva usava um vestido emprestado. O noivo tremia de nervoso e orgulho. Falavam de amor eterno como quem faz um pacto contra a realidade. Anne assistiu tudo sentado no fundo. Viu os sorrisos, os abraços, as fotos improvisadas com celulares antigos. Aquela felicidade momentânea era real, mas ele sabia, o mundo lá fora não respeitava votos. Ainda assim, algo nele desejava acreditar. Enquanto a favela seguia seu ciclo de perdas e celebrações, o pai de Anne afundava cada vez mais. A dependência química deixou de ser escondida. Tornou-se pública, escancarada, violenta. O homem que já era instável passou a ser perigoso. As crises se intensificaram. Gritos no meio da madrugada. Objetos quebrados. A mãe chorando em silêncio. Anne, trancado no quarto, com o coração disparado e os punhos cerrados, sentia algo novo crescer dentro de si. Ódio. Não aquele ódio explosivo, mas um ódio denso, silencioso, cansado. Ódio de quem está preso a uma situação que não escolheu. Ódio de quem ama e, ao mesmo tempo, precisa se afastar para não se destruir junto. A internação aconteceu depois de uma noite particularmente violenta. A polícia foi chamada. A ambulância veio logo atrás. Vizinhos observavam das janelas, alguns com pena, outros com julgamento. O pai foi levado algemado e sedado, cuspindo palavras desconexas e promessas vazias. "Eu vou voltar", gritou, enquanto era colocado na maca. Anne não respondeu, nem chorou. Naquela madrugada, sentado na calçada fria, ele percebeu algo definitivo. Algumas pessoas não querem ser salvas. E insistir nisso pode te afundar junto. A internação não trouxe alívio imediato. Trouxe culpa, medo, vergonha, mas também trouxe espaço, silêncio, um vazio estranho que, pela primeira vez, permitia respirar. Anne passou a sair mais cedo de casa. Treinava sozinho. Corria até os pulmões queimarem. Jogava contra sombras, contra o vento, contra a própria história. Cada chute era uma promessa que fazia a si mesmo. Eu não vou terminar aqui. Mas a inconformidade crescia. Inconformidade com a desigualdade, com o discurso bonito que nunca chegava à prática, com a romantização da pobreza feita por quem nunca precisou sobreviver a ela. Anne começou a perceber que o futebol não era apenas um sonho pessoal, era um símbolo, um dos poucos caminhos aceitos socialmente para sair daquele lugar. Um funil estreito, cruel, onde poucos passavam, mas onde todos eram incentivados a tentar, como se isso bastasse para justificar o abandono coletivo. Entre mortes, batizados, casamentos e internações, Anne amadurecia rápido demais. Aprendia que a vida não respeitava a ordem, nem lógica, nem merecimento. Ainda assim, ele seguia, porque enquanto o chão fosse duro, ele pisaria com mais força. E enquanto o mundo insistisse em tentar quebrá-lo, Anne aprenderia a não se curvar, nem que isso custasse tudo. Capítulo 3. Pele, vertigem e desvios. O baile acontecia num terreno improvisado, cercado por muros grafitados, caixas de som estouradas, uma multidão que dançava como se aquela noite fosse a última. Luzes coloridas cortavam a fumaça, corpos suados se misturavam, e o perigo era parte invisível do convite. Anne não gostava daquele ambiente. Sabia o que costumava dar errado ali. Mesmo assim, foi. Às vezes, ficar em casa era ainda pior. Foi quando a viu. Loira demais para aquele lugar. Bonita demais para passar despercebida.
Vestida com uma mistura de rebeldia e ingenuidade, Teruá destoava da multidão como alguém que entrou num cenário que não lhe pertencia. Os olhos curiosos observavam tudo, o ritmo, os olhares, os riscos, como quem brinca com algo que não entende completamente. Ela estava ali por curiosidade. Ele estava ali por sobrevivência. O problema começou rápido. Um grupo percebeu o deslocamento dela. Os comentários vieram. Os olhares fecharam como um cerco invisível. Anne sentiu o alerta antes mesmo de pensar. Aproximou-se, colocou-se ao lado dela como se já se conhecessem. Você não devia estar aqui sozinha, disse baixo, firme. Ela tentou sorrir, disfarçar a tensão, mas os olhos denunciaram o medo. Quando a confusão começou, foi ele quem segurou sua mão e a puxou para fora, atravessando becos, desviando de sombras, correndo até o som ficar distante. Só pararam quando o silêncio voltou a existir. O coração de Teruá batia rápido, o de Anne também. Não apenas pelo perigo, havia algo novo ali, um choque de mundos. Obrigada, ela disse, com a voz trêmula. Ele assentiu, sem saber exatamente o que responder. Naquela noite, não trocaram promessas. Trocaram olhares longos demais para serem apenas gratidão. O resto veio rápido. Os encontros começaram escondidos, intensos, urgentes. O corpo de Anne descobriu sensações que nunca havia conhecido. Não era apenas o toque, era o reconhecimento, o calor, a proximidade, a entrega. A primeira vez não foi perfeita. Foi nervosa, desajeitada, acelerada, mas foi real. Havia cheiro, pele, respiração entrecortada. Havia presença. Para Anne, aquilo era mais do que sexo. Era ser escolhido. Era sentir que alguém o desejava não pelo que ele poderia se tornar, mas pelo que ele era naquele momento. Cada encontro criava um laço mais apertado. E ele se deixou prender. Se apaixonou sem perceber. Teruá era o oposto do mundo dele. Classe média, mimada, cercada de confortos que Anne só conhecia de longe. Justamente por isso, ela se sentia entediada, revoltada, curiosa pelo perigo. A favela era, para ela, transgressão. Para ele, era vida. O futebol começou a ficar em segundo plano. Treinos foram adiados. Corridas ficaram mais curtas. A bola passou a esperar. O corpo de Teruá virou o novo refúgio. A paixão virou o vício. Não apenas nela, na sensação de esquecer quem ele precisava ser. O pai dela, um dentista de meia-idade, descobriu romances sem explosões. Era um homem frustrado, cansado da própria profissão, reclamando da rotina, da carreira, do vazio que sentia por dentro. Falava mal da odontologia como quem culpa o caminho errado por uma vida inteira. Quando conheceu Anne, surpreendeu. Viu no garoto algo que não via mais em si mesmo, fome de futuro. A aprovação veio sem julgamento, talvez por empatia, talvez por enxergar ali uma chance de não repetir seus próprios erros em outro. O menino é direito, disse certa vez, e o mundo já bateu nele o suficiente. Num domingo qualquer, Anne foi convidado para um churrasco familiar. Sentiu-se deslocado, mas foi bem recebido. Entre risadas, carne assando e conversas soltas, um amigo do pai de Teruá observava o garoto em silêncio. Você trabalha? Perguntou. Quando aparece? Sim, respondeu Anne. O homem sorriu de canto. Tô precisando de garçom. Nada fixo, mas é honesto. A proposta veio simples, sem promessas. Ainda assim, abriu uma porta. Anne aceitou. Naquela noite, deitado ao lado de Teruá, ele sentiu algo estranho. Uma mistura de conforto e alerta. O amor crescia, o desejo também. Mas, em algum lugar silencioso dentro dele, o futebol e tudo o que ele representava começava a gritar, pedindo para não ser esquecido. Anne virou para o lado, observou Teruá dormir tranquila, protegida por um mundo que não era o dele, e pela primeira vez
Sentiu medo de estar escolhendo o caminho errado. Capítulo 4. Heranças que não se escolhem. 10 anos passaram, mas o tempo, para Anne, nunca teve o hábito de curar feridas, apenas as cobria com camadas de silêncio. A notícia chegou numa manhã comum demais para carregar uma tragédia daquele tamanho. O pai estava morto, executado dentro da própria clínica de reabilitação. Invasão, acerto de contas, nenhuma chance de defesa. O lugar que deveria representar recuperação virou palco de vingança. Um passado que o homem tentou abandonar voltou para cobrá-lo da forma mais brutal possível. Anne não chorou na hora. Sentiu algo pior. Um vazio gelado, uma confirmação amarga de que o destino da sua família parecia sempre caminhar para o mesmo abismo. A morte do pai não trouxe apenas luto, trouxe medo. Medo de repetir ciclos. Medo de carregar no sangue uma herança que ele nunca pediu. A cabeça virou um campo minado. Insônia. Pensamentos acelerados. Culpa sem lógica. Raiva sem alvo. O psicológico oscilava entre explosões internas e um cansaço profundo. A vida adulta tinha chegado sem pedir licença e Anne ainda carregava traumas de menino. Teruá continuava ali, mais madura, menos rebelde, mas ainda firme, ainda apaixonada, ainda acreditando neles quando ele mesmo não conseguia. Ela percebia o afastamento, a tentativa silenciosa de Anne de empurrá-la para longe, não por falta de amor, mas por medo de contaminar o que tocava. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, ela dizia. Ele queria acreditar, mas a dor fazia barulho demais. Em uma dessas fases confusas, Anne voltou a jogar com os amigos. Jogos simples, rotineiros, sem pretensão. Apenas corpos correndo atrás de uma bola como nos velhos tempos. Em um desses dias, alguém observou, comentou, perguntou se ele já tinha pensado em tentar algo maior. A oportunidade passou perto. Não foi dessa vez. Anne sentiu, no fundo, que ainda não estava pronto, que sua mente estava pesada demais para sustentar um sonho tão exigente. O futebol voltava a rondar sua vida como um fantasma insistente, lembrando o que poderia ter sido. Em casa, nem mesmo o sexo trazia alívio completo. Havia desejo, havia amor, havia entrega, mas também havia medo. Um medo irracional e constante. No momento mais íntimo, quando deveria existir apenas conexão, surgia o pânico, o temor de engravidar Teruá, de se tornar pai, de falhar antes mesmo de começar. Mesmo protegido, o pensamento o perseguia. E se acontecer, Anne não queria repetir o pai. Não queria ser ausente, violento, fraco. Não queria ser a razão de outro trauma. O prazer vinha sempre acompanhado de culpa, como se a felicidade fosse algo que ele ainda não tivesse direito de viver plenamente. Até que o medo virou realidade. Teruá descobriu a gravidez numa tarde silenciosa. O teste positivo parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. Quando contou a Anne, o mundo parou. O chão sumiu. O ar faltou. Ele pensou em fugir. Pensou em desistir de tudo. Mas olhou para ela, assustada, forte, humana. E entendeu que aquela era uma daquelas decisões que definem um homem. Não dava mais para correr. Ele ficou. Os primeiros tempos foram difíceis. O medo não desapareceu com a responsabilidade. Pelo contrário, cresceu. Mas algo começou a mudar. Lentamente, a paternidade, que antes parecia sentença, começou a se transformar em propósito. 5 anos se passaram. Anne não virou herói. Não ficou rico. Não venceu o mundo. Mas se tornou um ótimo pai. Presente, atento, carinhoso. Cada gesto era uma tentativa consciente de fazer diferente. Cada abraço no filho era uma quebra de ciclo. E algo inesperado aconteceu. A mãe de Anne se aproximou, mudada, mais calma, mais consciente. Como se o neto tivesse despertado nela uma versão adormecida de si mesma.
Onde antes havia dureza, surgiu afeto. Onde havia distância, nasceu cuidado. Ela segurava o menino com um amor que Anne nunca havia conhecido na própria infância. Talvez algumas pessoas mudem tarde, mas mudem. Ao observar aquela nova dinâmica, Anne entendeu algo essencial. O passado explica, mas não determina. Ele ainda carregava cicatrizes, ainda tinha medos, ainda sentia o peso da vida. Mas agora havia algo maior do que tudo isso. Responsabilidade, amor, escolha. E, com os pés finalmente firmes no chão, Anne começava a perceber que não precisava fugir da própria história para transformá-la. Capítulo 5. O preço do sonho. O convite chegou como chegam as coisas grandes demais para quem esperou a vida inteira. Simples, inesperado e assustador. Um homem observou Anne jogar por semanas. Não gritava, não aplaudia, não prometia nada. Apenas anotava. Um olheiro, quando finalmente se aproximou, não falou de glória nem de dinheiro. Falou de teste, de chance, de disciplina. Anne sentiu o peito apertar como quando era menino no campinho de terra. Era aquilo, o sonho antigo batendo à porta. Em casa, a notícia trouxe silêncio antes da alegria. Teruá sorriu com os olhos marejados. O filho correu em volta da mesa sem entender direito, mas sentindo que algo grande estava acontecendo. A mãe de Anne fez o sinal da cruz, como quem pede proteção para algo que sabe ser perigoso demais para controlar. Vai, ela disse, com uma voz que não usava antes. Vai viver o que você não pôde. Anne abraçou o filho por mais tempo do que o normal naquela noite. Sentiu o cheiro do cabelo, o peso pequeno nos braços. Prometeu em silêncio que voltaria. Prometeu que nada tiraria aquilo dele. A nova jornada começou com campos melhores, estruturas maiores e rostos que não sorriam de verdade. O futebol não era mais brincadeira. Era vitrine. Era negócio. Era política. E foi aí que Anne começou a enxergar o que não aparecia nas transmissões. Patrocínios estranhos, jantares fechados, homem de terno demais para gostar de futebol, políticos que apareciam nos treinos, apertavam mãos, prometiam apoio. Um deles Anne reconheceu, o mesmo que havia patrocinado um jogo comunitário anos antes, posando para fotos, discursando sobre oportunidade. Agora falava baixo, em cantos, cercado por seguranças. O mundo estava se abrindo e apodrecendo junto. O sequestro aconteceu rápido. Rápido demais para entender. Um carro que fecha. Uma porta que abre. Um pano no rosto. Escuridão. Quando voltou a si, estava em um lugar que não combinava com o terror que sentia. Luxo. Mármores. Bebidas caras. Ar-condicionado gelado, homens armados vestindo marcas caras, rindo, assistindo televisão de tela gigante. O covil da bandidagem parecia um resort. Era ali que o PCC se escondia do mundo enquanto mandava nele. Anne sentiu o estômago embrulhar. Não era medo, era indignação. Enquanto sua vida inteira havia sido luta, fome, trabalho duro e noites mal dormidas, aqueles homens, assassinos, traficantes, exploradores, viviam cercados de conforto. Ali não faltava nada, nem dinheiro, nem proteção, nem respeito. E então ele viu o político, sentado, à vontade, bebendo, rindo, o mesmo homem que falava em moral, em família, em futuro, o mesmo que patrocinava jogos, que aparecia em palanques. Ali, entre criminosos, era apenas mais um parceiro. Foi nesse momento que Anne começou a chorar, não por medo da morte, mas pela injustiça do mundo. Chorou lembrando do pai, executado como um cachorro, tentando se recuperar de uma vida errada, enquanto aqueles homens prosperavam. Chorou lembrando da mãe, endurecida pela dor. Chorou lembrando do filho, que ele prometeu proteger. Chorou por si mesmo,
Um jovem esfavelado que serviu mesas, correu atrás de bola, fez tudo certo e ainda assim parecia descartável. Olha só, o jogador chora. Zombou alguém. Anne não respondeu. Pensava apenas em casa, em Teruá, no menino dormindo sem saber onde o pai estava. Pensava no quanto o sonho, finalmente alcançado, estava cobrando um preço alto demais. O barulho veio primeiro, depois os gritos, depois os tiros. Tudo aconteceu em segundos. Armas sendo sacadas, gente correndo, ordens sendo berradas. Anne foi jogado no chão. Tentou se proteger, mas o caos não respeita escolhas. O disparo o atingiu. O impacto foi seco, quente, brutal. O corpo perdeu força. O mundo girou, no chão frio, com o som dos tiros ecoando. Anne pensou no filho mais uma vez. Pensou que talvez nunca tivesse sido sobre vencer. Talvez sempre tivesse sido sobre sobreviver. O sangue se espalhou. E o capítulo da sua vida se encerrou ali, sem resgate, sem explicação, sem promessa. Capítulo 6. O que realmente ficou. A casa nunca pareceu tão silenciosa. Teruá chorava como quem perdeu o chão. Não havia grito, não havia desespero espalhafatoso, apenas um choro profundo, pesado, que vinha de dentro e não encontrava saída. O filho, pequeno demais para compreender a dimensão da ausência, perguntava pelo pai com a inocência cruel de quem ainda acredita que tudo pode ser explicado. Quando ele volta, ninguém sabia responder. A mãe de Anne segurava o neto no colo como se segurasse o próprio passado. Chorava em silêncio, diferente da mulher que fora anos atrás. Não havia mais agressividade, nem dureza. Só arrependimento tardio e um amor que finalmente aprenderá a existir. Tarde demais para ser vivido com o filho, mas ainda possível com o neto. O velório foi simples, como a vida dele sempre foi. Enquanto lágrimas caíam, o mundo seguia igual. Políticos continuavam discursando. Criminosos seguiam blindados pelo dinheiro. O mal, mais uma vez, parecia vencer sem punição. Debochado, ostentando carros, mansões, privilégios que um trabalhador braçal jamais conheceria. Homens que nunca encararam sol a sol, nunca sentiram fome real, nunca carregaram o peso de uma vida inteira de esforço, viviam cercados de luxo. E Anne virou ausência. Não herói, não manchete, apenas mais um nome engolido pelo sistema. Mas a história não terminou ali. No plano onde o tempo não existe, Anne chorava. Chorava de dor, de revolta, de incompreensão. Via sua vida inteira se desenrolar diante de si como um filme cru demais para ser romantizado. O menino da favela, a infância sem proteção, o futebol como refúgio, o amor tardio, o medo de repetir ciclos, a paternidade como redenção. Ali, sem o peso do corpo, sem o ruído do mundo, ele finalmente entendeu. Seu verdadeiro sonho nunca foi ser jogador de futebol. O futebol foi ponte, nunca foi destino. O que Anne sempre quis, mesmo sem saber, era sair da favela, construir uma família, ter estabilidade, ter silêncio, ter tempo, ter escolha, viver sem medo. Se tivesse sobrevivido, ele sabia. Teria abandonado o futebol no auge. Pegaria o dinheiro suficiente para viver com dignidade. Viajaria, estudaria, aprenderia novas coisas. Caminharia de mãos dadas com Teruá pelo mundo. Veria o filho crescer sem repetir sua história. Ajudaria a mãe a se reconstruir por inteiro. Esse sempre foi o prêmio. E, ainda assim, havia paz, porque mesmo jogando pouco, Anne jogou bem. Deixou uma herança digna. Garantiu à família o que nunca teve: segurança, tempo, possibilidade. O mal não levou tudo. No plano espiritual, uma permissão foi concedida. Anne poderia contar sua história, não como vingança, mas como alerta. Sua trajetória foi reescrita, não para glorificar a dor,
mas para expor a engrenagem injusta que destrói vidas comuns enquanto protege monstros bem vestidos. A história atravessou planos, interceptada pela sensibilidade de um médium espanhol que atuava no Brasil, alguém capaz de ouvir vozes que o mundo insiste em calar. E assim, N voltou, não em corpo, mas em palavras. Pé no chão nasce disso, de uma vida que não venceu o sistema, mas se recusou a ser invisível. Um testemunho de que sonhos vendidos nem sempre são os sonhos que importam, e de que, às vezes, o maior ato de justiça é contar a verdade, porque o mal pode vencer batalhas, mas não apaga histórias. E enquanto alguém ler estas páginas, N. Marlup continuará existindo, com os pés no chão. Gostou dessa história? Você pode gostar de nosso conteúdo pago também. Assista agora o trailer de 2 e-books disponíveis na Amazon Kindle. Links na descrição, no comentário fixado, ou pode realizar a compra pelo QR Code também. Desde já lhe agradeço de coração por ter chegado até aqui nesse vídeo. Beijos e tchau! Ian e Rian, 2 irmãos mostram como a intimidade pode ser tóxica, uma trama visceral, intensa e profundamente humana. Ian e Ian são irmãos marcados por uma rivalidade silenciosa, onde a intimidade não aproxima, sufoca. Um deles carrega a razão, o outro o veneno da manipulação. Em meio a brigas, mágoas e desequilíbrios emocionais, surge a pergunta que norteia toda a narrativa: até onde a convivência forçada pode deformar o amor? Entre lembranças de infância, conflitos familiares e dilemas morais, o leitor mergulha em uma história que escancara o peso das relações disfuncionais. Dor, angústia, injustiça, tudo explode num final arrebatador, revelando o nascimento de um monstro, ou talvez, de uma vítima que ninguém quis escutar. Este não é um livro sobre vilões e mocinhos. É sobre feridas abertas que a vida insiste em ignorar. Adquira logo seu exemplar na Amazon Kindle. Comece a ler essa incrível original história ainda hoje. Tudo se paralisou. Sentia o corpo dormente, a vista turva e vozes desordenadas, ecos. Meio sonolenta, virgem, ainda gravemente ferida, recuperou a consciência. Aproximando-se, Lúcifer, assustado e preocupado, disse à Virgem para não dizer nada. Porém, ainda buscando forças, ela começou a dizer tudo o que sabia. Meus irmãos, senti muita falta de vocês. Mas serei breve. Tomem cuidado e façam um escudo de energia ao nosso redor. Estamos desprotegidos em um campo de guerra. Virgem. Mas o que houve? Você sabe por que estão nos atacando? Qual é o objetivo dessas coisas? Perguntou Aquário, curiosa. Gostou desse trecho? Então você irá gostar do nosso livro disponível da Amazon Kindle, Crime Astrológico. Adquira ainda hoje seu exemplar.